Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União de Natal. E nós vamos falar hoje com o Dr. Mário Emílio, que estará conosco aqui, mostrando algumas coisas, como as doenças inflamatórias desmielinizantes do sistema nervoso central, coisa que a gente escuta falar, mas que na realidade sabemos muito pouco, mesmo sendo médicos. Então, o nosso programa, como é para os estudantes de medicina, como um complemento dos seus estudos, e para o público leigo em geral, para saber, inclusive, qual é o médico que eu vou. Então, estamos aqui com o Dr. Mário Emílio hoje, que é coordenador do ambulatório de doenças inflamatórias do Sistema Nervoso Central do Hospital das Clínicas, Onofre Lopes, da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É médico neurologista, também lá do UOL, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor da disciplina de Neurologia do Departamento de Medicina Integrada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O doutor Mário Emílio é muito mais coisas ainda, mas ele não quis que a gente falasse mais sobre isso e falasse mais sobre o assunto, então nós vamos respeitar essa condição do professor Mário Emílio. Então, o conceito são doenças imunológicas, destruição preferencial da mielina do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico é respeitado e não há, na maioria dos pacientes, associação com doenças sistêmicas. Esclerose múltipla, que é o nosso assunto principal, a mais frequente doença desse grupo é a segunda causa de incapacidade após o TCE, em pessoas jovens. Chega a 2.300.000 casos no mundo. Portanto, é um assunto extremamente interessante. As doenças desmielinizantes são muitas delas, mas nós vamos deixar a palavra com o Dr. Mário Emílio, que vai nos proporcionar essa condição da gente poder aprender alguma coisa nesse momento que aqui estamos. Boa noite, professor. Boa noite, professor Marcos. É isso mesmo, é uma doença, como você bem falou, uma doença pouco estudada, pouco valorizada, e é bem interessante. Eu fui seu aluno, fui aluno da turma lá de professor João Rabelo, da Neuro, Ivanito Galhardo, e na época de estudante, se dizia, porque estava nos livros textos, que a esclerose múltipla não existe na linha do Equador. Então, se não existe, eu, como um péssimo aluno, eu não estudava essa doença. Eu não vou estudar porque eu moro em Natal, vou ser médico aqui em Natal, porque eu vou estudar essa doença. Era uma doença a menos para a gente estudar, né? Olha o pensamento do aluno. Entretanto, essa doença é uma doença, como você bem disse, uma doença que é a que mais provoca incapacidade em jovens após o traumatismo craniano, sobretudo nas regiões de alta frequência, que mais na frente eu vou falar um pouco da epidemiologia. E ela, por surpresa, tem no nosso estado. Como é que a gente não sabia? A gente não sabia porque essa doença ela teve um aspecto importante, foi no aparecimento da ressonância magnética, o estudo da ressonância magnética. Então, a ressonância mostrou para a gente lesões que são sugestivas da doença, que eu vou falar mais na frente, e tem aqui no nosso estado. E há um dado interessante que quanto mais ressonância tiver, mais diagnóstico você vai dar de esclerose múltipla, apesar que é pouco frequente daqui, né? Então, o professor João dizia, não existe essa doença, mas, entretanto, tem, e tem mesmo. Tem a tal ponto que quando eu cheguei na minha residência, que eu fui treinado nessa doença, eu comecei a criar um ambulatório só para essa doença no UOL. Por quê? Porque é uma doença única que precisa, assim, uma dedicação mais que exclusiva para aquela doença, dada a complexidade do diagnóstico e das possibilidades terapêuticas. Eu tinha que ter um dia só para pensar nela. Se o paciente viesse misturado com outras, era uma confusão. Então, foi criado esse ambulatório, já faz mesmo 17 anos, e lá ampliamos com um grupo de colegas, e nós temos esse atendimento. Então, é uma doença inflamatória, ou seja, é imunomediada,
que ataca preferencialmente a mielina do sistema nervoso central, tá certo? Mas pode pegar também o axônio. Ela tem uma faixa etária bem interessante, ela tem essa característica aí, ela é crônica, ela é progressiva, ela pode pegar também a substância branca. E sua etiologia é desconhecida. Como toda doença autoimune, envolve fatores genéticos e ambientais. E tem uma característica muito interessante na doença, que é os locais da inflamação. Então, ela gosta de alguns locais. E um local clássico é o nervo óptico, a bainha da mielina no nervo óptico. Outro é a região periventricular do sistema nervoso central, cerebelo, pedúnculo cerebelar e medula. Então, ela vai ter umas características clínicas pleomórficas, porque em cada canto vai aparecer uma característica diferente, mas ela tem realmente essas localizações, e a ressonância mostrando lesões nessas localizações vão nos ajudar no diagnóstico. A causa tem uma predisposição genética, então o indivíduo pode ter uma predisposição genética para desenvolver a doença, mas como toda doença autoimune, precisa de um fator ambiental. Esses fatores ambientais, cada dia se reconhece, um deles é a infecção prévia pelo Epstein-Barr. Então, um indivíduo que, praticamente todos os pacientes que têm esclerose múltipla têm uma sorologia reagente para o vírus do Epstein-Barr. Então, na adolescência ou na infância, ele desenvolve a infecção, e aquilo ali é um fator de risco, como também o cigarro, a obesidade infantil e o déficit da vitamina D de dado. Então, esse déficit da vitamina D de dado foi que nos fez, na época de alguns anos atrás, de dizer que na linha do Equador, pela grande exposição de vitamina D, não vamos ter essa doença esclerose múltipla. Então, o sexo feminino também é um fator de risco, é um pouco mais frequente, tá? E alguns indivíduos podem ter outras doenças autoimunes associadas. Mas isso é uma doença primária do sistema nervoso central. Então, o indivíduo que tem esclerose múltipla não tem febre, não tem diarreia, não tem artralgia, não. Ele tem uma doença inflamatória com sinais clínicos típicos de envolvimento do sistema nervoso central. Bom, então, as causas, né? Como você falou no início, a célula nervosa ela tem um revestimento, que é a bainha de mielina, e que essa doença ela atinge exatamente essa bainha de mielina, que é interessante para vocês entenderem que o fio elétrico, toda a vida ele vem coberto de um plástico ou de borracha, justamente para não dar choque. Então, o nervo ele é envolvido por essa bainha de mielina, e que, quando ela deixa de funcionar, claro que essa passagem de informações nervosas vão sofrer uma série de alterações. É isso mesmo, professor Mário? Exato. Essa mielina é interessante demais, que a mielina ela foi se desenvolvendo na evolução dos seres. Os seres primários não tinham mielina. Então, eram seres lentos. Os animais, os aquáticos, foram os primeiros que desenvolveram mandíbula para comer. A mandíbula é um movimento rápido. Eram peixes com mielina. Então, a mielina é esse isolante que faz com que entre no nervo periférico, que é o cabo elétrico, ele tem esse isolante, mas de vez em quando há uma área que não tem o isolante, que é o nodo de Ranvier. Então, faz com que o impulso elétrico passe rápido. Então, esse impulso rápido é que faz a gente ter os movimentos, a fala, a visão dos nervos mielinizados. A falta de mielina faz com que interrompa o impulso elétrico ou deixe lento o impulso elétrico. Então, aquela função, dependendo daquele nervo que seja desmielinizado, vai ficar deficiente ou ausente, né? Essa é a fisiologia, a fisiopatologia das doenças desmielinizantes. Muito bem. Então, nós vamos voltar aqui para mostrar também o assunto que é bem importante aqui, que está no nosso slide aqui inicial. Deixa eu ver aqui quais são. 2, 3. Isso. Adicionar o palco. Quais são as causas? Isso, as causas, eu passei, adiantei um pouco, mas é isso aí. É um fator genético e fator ambiental. Então, essas causas são
praticamente todas as doenças autoimunes é esse beabá. Há uma predisposição genética e há uma causa ambiental. Então, por ser autoimune, células do sistema T, do sistema periférico, que se sobrevivem a um controle químico inicial, aquela seleção negativa, eles entrariam no sistema nervoso e, após um clone local desse sistema nervoso, ele agride a mielina. Então, para agredir, tem que ter um antígeno lá na mielina. A gente não conhece ainda qual é o antígeno na mielina que atrai esse linfócito T. Então, esse é o mistério das maiorias das doenças autoimunes. A esclerose múltipla não conhecemos. Agora, interessante, não vamos falar hoje, que não temos tempo, mas eu citei rapidamente, entre outras doenças inflamatórias do sistema nervoso central, existe uma que é espectro da neuromielite óptica. Essa a gente sabe, é os receptores de água da aquaporina. Então, a gente tem um marcador, que é um anticorpo anti-aquaporina. Então, essa doença é bem interessante, é rara, mas nós temos um ambulatório também só para isso, nessa doença. Dá uma neurite óptica grave, dá uma mielite grave. Antes a gente pensava que era esclerose múltipla, mas não é. Então, voltando à esclerose múltipla, não sabemos qual é o epítopo, qual é o antígeno que desencadeia essa resposta autoimune. Então, há células T e todas aquelas coisas, migram, citocinas, fatores inflamatórios e anticorpos também. Então, é meio mista, celularidade T e célula B. Isso gera a desmelinização, né? Uma coisa interessante, a maioria das doenças em medicina, a gente tem uma sequência, ou seja, a gente tem um protocolo, né? E que, às vezes, sem muito esforço, o médico pode chegar a uma conclusão. Mas a esclerose múltipla era interessante, porque tem pessoas, atualmente, que estão com ela e não sabem que estão. Devido assim à situação, eu acho, dela ter surtos. Por exemplo, a pessoa começa a apresentar fraqueza nas pernas, uma moleza, etc, etc. E ele vai a um colega e normalmente ele vai pensar nas coisas que dão isso mais frequentemente. Então eu pergunto, como seria se mais, como nós poderíamos dar mais diagnóstico nesses casos, que muitos estão ainda sem diagnóstico, e quando nós vamos dar o diagnóstico certo, a coisa já anda muito adiantada. Isso mesmo, professor. Boa observação. É assim mesmo. Essa doença, ela se manifesta muitas vezes com sintomas muito frustros, é muito leve, que passam despercebidos ao paciente, ou às vezes o paciente vai ao médico e o médico não percebe que aquilo ali pode ser um surto. Isso é uma dificuldade não só para a gente local, mas para o mundo todo, inclusive para grandes centros, para países desenvolvidos. Então, é uma percepção. O médico tem que ter uma percepção e ele tem que saber, tem que ler. Não tem que ser como eu, quando eu era estudante, dizer, caramba, não vou ler essa doença que não existe. Ela existe, está aqui. Então, esse é um problema, professor, que eu estou vivendo, que eu estou debatendo na universidade, que é cada dia mais, isso é para outro programa, eu até provocaria o senhor debater como está o curso médico, como é que deveria ser o curso médico, como é que se formaria o médico. Eu tenho uma visão pessoal que eu digo a todo mundo. Dada a complexidade da medicina, para mim, um médico só pode ser médico depois de passar um longo período de estudo, que vai os 6 anos de medicina e um período de residência. É obrigatório ter residência para todo mundo, para o clínico, para tudo. E no período da graduação, esse indivíduo teria que ser formado, teria que ser treinado, teria que ser apresentado a todas as doenças médicas. De alguma forma, ele tem que ver. Olha, eu concordo plenamente com você e eu pensei que eu estava sozinho nisso. Lá na faculdade, eu estou tendo grandes problemas por conta disso. Cada dia são retirados mais clínicas da aula. Por exemplo, nesse segundo semestre não vamos ter mais oftalmologia. Ora, eu não sei como o cara vai sair de lá sem saber oftalmologia, se muitas doenças, uma dessas, a esclerose múltipla, por exemplo, todo oftalmologista pensa quando o paciente tem uma neurite óptica. Então eu penso logo nisso. Se não for, tudo bem, mas eu pensei. E eu tenho que levar essa impressão para o estudante, mas aí não vai mais ter aula de oftalmo no segundo semestre. Então, eu penso como você. Cada dia o curso vai ficar mais deficiente. E se o camarada não se encontra com os professores daquela especialidade, ele não vai namorar com aquela especialidade.
Eu me lembro que eu fiz oftalmologia, porque me encantei com o doutor Teixeira quando eu me consultei com ele. Quer dizer, quanto mais um estudante de medicina que passa um tempo com os colegas. Mas hoje em dia, o professor dá aula de outras condições que não é a dele. Então, eu acho que você está certíssimo, e eu pensei que estava sozinho nessa. Mas nós temos que divulgar mais, brigar mais, porque a impressão que eu tenho é que todo mundo se acomodou. O aluno tem que terminar 6º ano, saber aquele pouquinho e acabou. Rapaz, sem cultura médica nenhuma. Mas, voltando para... Então, a esclerose múltipla, se você nunca ouviu falar, nem leu um pouco, vai errar. O próprio neurologista vai errar, o especialista, menos. Então, a doença, os sintomas variam bastante, de gravidade, intensidade, e como você bem falou, na grande maioria das vezes, são de surtos, ou seja, eventos que duram 3, 4, 5, 6, 7 dias, e que muitos melhoram espontaneamente, independente do doutor ou não. E daqui a pouco dá um outro, aí o outro não melhorou, o outro é do outro jeito, aí o paciente no 3º ou no 4º, depois de alguns anos, é que alguém pensa, não pode ser esclerose múltipla? Então, isso é um grande problema, que vamos falar mais na frente do tratamento, que é o atraso no diagnóstico, a presença de sequelas, às vezes irreversíveis, que vem aquela estatística que eu falei, que é a principal causa de deficiência. Então, isso está diminuindo, é verdade, com as novas drogas, que eu vou falar rapidamente, e com o advento do diagnóstico de critérios, incluindo a ressonância. Então, a ressonância, ela nos ajuda que elas vê, às vezes não, lesões silenciosas, que um bom neuroradiologista pode alertar o colega clínico. Olha, aquelas lesões silenciosas podem ser da esclerose múltipla. Então, os sintomas são esses que eu listei. Eles podem ser triviais. O mais comum é na mobilidade. Uma fraquezazinha num pé, numa perna, uma hemiparesia muito leve que passa. Outro comum é o sensitivo. Esse sensitivo é demais. É uma dormência que pode ser só na hemiabdômen. O cara ficou dormente, o hemiabdômen e um pouco da coxa, rodou médicos, está normal, não tem décimo, não tem nada. É um mínimo sinal de uma lesão caprichosa na medula e passa despercebido demais. Um outro sintoma é a fadiga. O indivíduo tem uma fadiga exagerada mais do que o habitual. Um outro sintoma também comum é a disfunção urinária. Então, esses indivíduos não fazem assim uma retenção de urina, não fazem uma incontinência urinária, não. São sintomas leves, uma incontinência que houve há 10 anos atrás e não melhorou, uma disfunção sexual, disfunção erétil que não melhorou. A dor também, a dor neuropática, o cognitivo também, esse é mais difícil, porque mexe em várias coisas, e eu esqueci de colocar aí o visual, que está na 3º ou 4º colocado como um sinal e sintoma comum na esclerose múltipla. Um déficit visual por lesão do nervo óptico. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. A capotaria e toldos Alto Bonito que você já conhece, agora com inovação, novos materiais para te oferecer. Vem comigo! Produzindo toldos, tendas, bancadas em couro, corvinho, tecido, meu amigo capoteiro, estofador e toldeiro. Venha e adquira lonas, linhas, grampos, colas e espumas com o melhor preço. Porque capotaria e toldos Alto Bonito é aqui. Moço, onde é que tem esse picolé? Lá na Estarbom. Oi, moça, licença, onde tem esse picolé? Ah, ela da Estarbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Estarbom. Todo dia é verão na Estarbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Estarbom, qualidade que surpreende.
E aí? Como se faz o diagnóstico no meio dessa coisa? Porque, doutor Mário, o problema é o seguinte, nós sabemos hoje em dia que qualquer sintoma, e esses que nós estamos falando aqui agora, muitas vezes o médico que atende pode pensar que deu um tiro na cabeça, acertou. Por quê? Porque quando a gente procura um atendimento de urgência, normalmente se usa um analgésico e corticoide. E o corticoide aqui faz milagre, quer dizer, o cara passa, bom, realmente eu já estou muito bem, e fica esperando o próximo surto. Então, é importante quem suspeita, que é quem sabe, o médico tem que pensar no pior para poder dar um diagnóstico melhor no paciente. O paciente chega no meu consultório, eu penso logo em glaucoma, em catarata, em doenças bem ruins, e vou eliminando. Vou eliminando até chegar, às vezes, numa coisa mais simples. Mas no caso da esclerose múltipla, doutor Mário, como se faz o diagnóstico baseado nessa sintomatologia que você muito bem falou há pouco? Pronto. Então o diagnóstico vem um grande problema. Não existe um exame de ouro para dizer que tem o diagnóstico. Não existe. Não existe um padrão ouro. Faça aquele exame que eu vou dar o diagnóstico. Então, como toda clínica médica, eu digo outra coisa, professor, bem interessante. Não sei, eu vou dar um parêntese aqui. Eu faço 2 perguntas aos meus alunos. Eu digo o seguinte: existem 3 especialidades médicas que são realmente clínicas. Todas são clínicas. Entretanto, tem 3 especialidades médicas que mantêm o padrão do verdadeiro clínico: história clínica e exame físico. Só tem 3, eu digo a eles, que são top. Exceto, tirando o clínico geral, o geriatra e o pediatra, que são clínicos. Falo de especialidades. Aí eu, como neurologista, que sou apaixonado na neurologia, eu digo que é a neurologia, a infectologia e a psiquiatria. Todos estes 3, por mais avanço da ciência, ele precisa de uma história clínica. Eu preciso gastar, sei lá. Aí eu faço outra pergunta para eles. Se eu tenho um paciente que tem uma doença clínica, com sinais e sintomas, e ele senta para 2 especialistas sem nos examiná-lo e dar o diagnóstico definitivo. Um neurologista só pode falar com o paciente e não pode examinar, vai cego, vai falando. E o outro está com boca fechada, não pode falar, mas pode tocar e fazer todos os sinais. Quem é que dá o diagnóstico mais provável etiológico? Então, isso foi feito já, é quem faz a história. Então, para me dar o diagnóstico, eu tenho 2 formas de dar diagnóstico. O senhor falou bem das doenças mais graves, na urgência tem que ser assim, mas eu digo 2 formas. Eu só posso dar o diagnóstico se eu souber a fisiopatologia da doença. E o outro é pela probabilidade. Então, quem está com febre, com falta de olfato na época do Covid, era Covid. Não precisa de doutor, não. A probabilidade é Covid. Então, se eu souber as fisiopatologias de todas as doenças, eu dou o diagnóstico sem examinar. Eu conheço a história natural da doença. Então, a esclerose múltipla tem uma história. Só que a história dela é complexa, é difícil. Eu tenho que saber que ela pode ser em surtos. E ela atinge diferentes sistemas. E é autolimitada, é em jovens. Então, eu tenho que conhecer isso. Eu tenho que saber, eu tenho que ler, eu tenho que ter visto um caso. Então, se o aluno ou o médico nunca viu, como você bem falou, ele não vai saber, ele vai passar batido, vai dar corticoide, vai melhorar, ou vai dizer que o paciente está simulando, está histérico e vai embora sem diagnóstico. Então, se eu conhecer a fisiopatologia da doença, eu consigo dar o diagnóstico. Aí só um parênteses, aí eu digo para brincar, eu digo aos meus alunos, e oftalmologia perdeu, porque eu vou para um oftalmologista, eu sei, a primeira vez que eu vou para ele, eu passo por máquinas. O colega nem perguntou o que é que eu sinto e já passa por máquinas. Eu disse, caramba! Aí eu tiro onda com ele. Né? Eu ia, quando eu era aluno de cardiologia, eu ia lá para o cardiologista, ver um sopro, eu dizia, sopro sistólico. Aí eu ia para outro, eu disse, não, agora é diastólico. Eu nunca acertava, isso é muita coisa difícil. E a gente vai para cardio, já é um eletro. Né? Óbvio, eu estou brincando, porque são exames importantes para o diagnóstico. Mas o médico, a clínica médica da história e no exame físico, né?
Então, neurologia e psiquiatria, se não fizer uma boa história, não gastar 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos numa boa história, eu não dou o diagnóstico. Então, eu preciso de uma boa história e preciso buscar aqueles sinais e sintomas que eu sei que a esclerosmúltipla gosta de nevo óptico. Então, o senhor já perdeu a visão alguma vez, ficou sem enxergar por 2, 3 dias e melhorou, mudou ao mexer o olho? A maurose fugaz. Você já ficou dormente do umbigo para baixo e passou uma semana e melhorou? O senhor andou bêbado com uma labirintite e ficou bom em uma semana ou um mês? O senhor já teve um lado paralisado e melhorou? Quer dizer, essa é a história do paciente. Óbvio que é difícil quando ele vem pela primeira vez, né? Então, ele tem uma história de sinais e sintomas. A partir da história de sinais e sintomas, eu, no exame físico, eu encontro um Babinski. Eita, ele teve uma lesão na via piramidal. Eita, ele teve uma atrofia do nervo óptico. Aí, realmente, ele teve um problema visual. Ele recuperou, mas teve. Encontrei um dado objetivo no nervo óptico. Encontrei um dado objetivo na medula. Então, ele tem uma coisa que é fundamental na fisiopatologia dessa doença. Que é o conceito principal que eu dou na aula e digo, rapaz, não esqueça disso, não. Essa doença dissemina no tempo e no espaço. Dissemina no tempo. Então, lesões em épocas diferentes. E no espaço, naqueles locais diferentes. Então, se eu tenho um indivíduo que eu fiz a história e examinei, ele tem lesões em épocas diferentes, foi o ano passado, depois 2 anos depois, e eu encontro sinais objetivos, nervo óptico e medula, isso é esclerose múltipla. Tá certo? Então, é esse o racional. Aí eu vou para os exames para mostrar e documentar que ele tem as lesões desmelinizantes. Então, como não tem exame, os pesquisadores no mundo começaram a fazer critérios para melhorar esse diagnóstico precoce. Mas os sinais clínicos, a gente tem que entender a fisiopatologia, ver onde é que ela gosta em cada canto. Aí, por exemplo, tem um dado da neurooftalmologia que é bacana demais. A síndrome de 1,5, né? Aquela lesão que você tem uma paralisia um reto lateral com nistagmo e uma paresia do reto medial do outro lado, o fascículo longitudinal que liga o núcleo do terceiro com o sexto. Então, um indivíduo que tiver isso aí é esclerose múltipla, porque é uma lesão caprichosa. As esclerose múltiplas, as lesões são caprichosas, são pequenas, não são lesões de entrar em coma, não são lesões de ficar plégico, são lesões caprichosas. Então, o indivíduo que tiver uma síndrome de 1,5, caramba, o cara não tem mais nada, só 1,5, esse cara deve ser um surto de esclerose múltipla no fascículo longitudinal. Então, Mário, eu acho que medicina é isso aí que você está falando. Eu, às vezes, lá nos meus alunos, quando eu estou na neurite óptica, que aparece a papilite, aí eles vão ao fundo de olho e eu mostro para eles uma coisa que eles dizem logo, edema de papila, e outros dizem papilite. E eu sempre digo a eles que eu não sei o que é. Eu só sei depois de falar com o paciente. Isso. Porque o borramento papilar, sim, é o diagnóstico certo. Mas se é edema ou se é papilite, eu só sei se eu falar com o paciente. Isso. Porque se ele tiver com a neurite óptica, que dá uma papilite, ele vai sentir dor e baixa visual. E se ele tiver com edema de papila, que é um edema cerebral, ele fica vendo bem e não sente dor no olho. Diagnóstico perfeito e muito simples. Exatamente. Correto. Mas tem que se falar com o paciente. Exato. Então eu disse mesmo a eles, se vocês forem fazer uma vez algum concurso e botaram um negócio desse aí, você nunca diga que é edema de papila nem papilite, diga que é um borramento papilar. Ninguém poderá dizer que está errado, porque depende dessas duas coisas. Então, eu acho que medicina é assim. A gente eu estudo muito a neurooftalmologia, porque eu me sinto muito à vontade assim em adiantar mais algum conhecimento sem ser o de oftalmo. É de ver no paciente alguma coisa que possa me fazer eu estudar um pouco mais. E isso é que me dá um grande problema, porque a medicação hoje em dia, que é utilizada assim, e agora liberaram para mais pessoas, né, que não são médicos, eu tenho muito medo, porque se usa muito corticóide. O corticóide desenvolve, piora, complica uma série de doenças oftalmológicas. Por exemplo, um herpes zoster, numa sexta ou sábado, num pronto-socorro, que é passado um colírio de corticoide, porque ele atinge quase 90% das coisas para curar,
pode ser muito prejudicial e o paciente pode perder o olho. Como também o desenvolvimento de um glaucoma, quer dizer, um simples corticoide, que é uma droga maravilhosa, mas quando bem indicada, né? Exatamente. Então, Maria Emília, às vezes, eu chego aqui no meu programa e digo, eu não falo de doenças, aqui no programa eu falo de soluções. E chamo a atenção para as pessoas, quando sentir uma coisa, procurar o médico certo. Porque hoje em dia a gente, às vezes, não sabe nem para qual médico vou. Então, esse caso, por exemplo, da esclerose múltipla, ela tem uma série de alterações que eu gostaria que você olhasse aí e me desse uma orientação. Veja só, uma história, né, dessa mulher, e olha as alterações. Aquilo que eu falei a você, olha, isso daqui, alguém pode dizer que é uma papilite, nesse caso aqui seria, que é uma neurite óptica, mas um edema de papila também tem essa mesma aparência. Eu só vou saber se isso daqui é uma coisa ou outra, se o paciente falar comigo ou eu perguntar a ele. Se ele for mudo, eu tenho que perguntar a alguém. Porque se isso aqui é uma papilita, ele está sentindo muita dor e baixa visual. Então, o resto daqui tem uma série de coisas que eu gostaria que você nos mostrasse aqui. Esse aqui foi só para exemplificar o que eu comentei antes, a disseminação no tempo e no espaço. No tempo em 2010, essa mulher ficou dormente o braço direito e recuperou em 3 semanas. Então, alguma coisa aconteceu que ela ficou dormente. Em 2019, ela faz um quadro de neurite óptica clássico do olho esquerdo, com dor à movimentação, o borramento da papila e o defeito pupilar ferente, né? que é clássico, indicando que é um defeito na via ferente. Ou seja, quando joga-se a luz na pupila, em vez dela fazer um fechamento, ela fica aberta. Quando você joga no contralateral, ela fecha, né? Pelo defeito o consensual. Então, isso indica que alguma coisa no nervo óptico, que ali tem nervo óptico, e ela fez uma neurite óptica. Então, a ressonância dessa pessoa mostra uma pequena lesão na medula cervical, tá? Essa seta verde, umas lesões pequenas, que provavelmente foi a causa da dormência. Então, essa lesão deve ter pego a via espinotalanca, dolorosa, e deu uma dormênciazinha. Então, as lesões, os quadros medulares da esclerose múltipla são leves, não é uma lesão da medula completa, ficar paraplégico e sonda, não. São coisas leves, discretas, que passam, como falei, despercebido. Naquela outra imagem lá, anterior, tinha uma coisa interessante que chama-se os dedos de Dawson, nessa seta azul pequena, nessa imagem aí, desse corte. É umas lesões branquinhas que seguem umas veias, parece uns dedos de luva. Então, um neuroradiologista que entende, ele vai dizer, rapaz, apresentou os dedos de Dawson, isso é típico de esclerose múltipla. Por quê? Porque lesões tipo AVC, microangiopatia, dá mesmo esses pontos brancos. Tá? Então, esses pontos brancos na ressonância da esclerose múltipla tem uma característica meio individual, a lesão é ovalada, ela gosta aí periventricular, ela gosta de outros cantos, então nós precisamos também de um neuroradiologista, ou de um radiologista que também conheça os aspectos, a fisiopatologia da doença. Senão o colega não vai nos ajudar, vai dizer pontos brancos na ressonância, inespecífico. Então, às vezes, precisamos disso aí. Então, aí foi mais ilustrar, neste caso aí, o déficit, a disseminação no tempo e espaço, neste caso aí. Então, aqui, o que é que sugere esclerose múltipla? O que sugere? Já falamos bastante isso aqui. É uma doença que dá e passa, começa entre 15 e 50 anos, é muito raro começar depois dos 50, muito raro, como também é muito raro abaixo dos 10 anos. Ela gosta do nervo óptico, neurite óptica. Ela pode ter o sinal de Lermite, que é um sinal bem interessante, que é uma descarga elétrica quando a gente flexiona o pescoço. Isso significa que esse indivíduo teve uma lesão no cordão posterior da medula que passou despercebido. Entretanto, esse sinal de Lermite, ele deve ser pesquisado com muito cuidado. Há uma técnica de perguntar, que é uma coisa clínica óbvia. Eu não vou perguntar ao paciente, o senhor tem um choque que desce nas costas? Eu tenho, doutor. A gente vai induzir, né? Então, ele vai dizer logo. O paciente todo queixando, ele vai induzir. Então, a gente tem que ter uma estratégia clínica. O senhor sente alguma coisa no pescoço? Aí, quando ele não diz nada, e se fizer isso, dói, faz alguma coisa? Mas o que, doutor? Qualquer coisa. Você sente alguma coisa?
Então, quando ele diz espontaneamente, doutor, eu tenho um choque descendo aqui, beleza. Mas quando a gente induz, a gente diz, você tem um choque, então esse sinal pode ser apenas uma indução. Um outro fenômeno é o fenômeno de Uthoff, que é os pacientes que tiveram surtos anteriores, vários, quando eles estão no calor, eles sentem mais choque, a visão fica mais turva. Se ele teve um décimo motor, vai sentir mais pesado. Isso dura menos de 24 horas, esse fenômeno. Então, isso não é a doença voltando. Isso a gente alerta bastante aos nossos pacientes. Cuidado, o surto, ele tem um conceito, que eu acho que eu falo mais na frente. O conceito de um surto é um novo evento neurológico que dura no mínimo 24 horas. Normalmente é 3, 4 dias, 5 dias. Não se aperreie, não. Essa doença não é. Ninguém morre no surto, calma. Espere um pouquinho, porque isso pode melhorar. Espere 2 dias para ver se essa coisa fica bem clara para você procurar ou o seu médico que lhe acompanha ou o serviço de urgência. Tá certo? As lesões de tronco cerebral, essa oftalmoplegia internuclear, isso é bem clássica, né? Um nistagmo no olho abdutor e uma paresia do reto medial. A fadiga também que eu falei. Então, isso é. E o que é contra? O que é contra é começar antes desses extremos. Um indivíduo que piora, hoje piora amanhã, piora depois de amanhã, piora. Não é esclerose múltipla assim. Também não é comum, no início, pegar o corte cerebral, dando convulsões, dando afasia, apraxia. Então, essas coisas de corte cerebral não é comum. Não é comum ter distonia, distúrbio do tônus, não é comum. Não é comum ter demência. Esclerose múltipla não tem demência numa fase inicial, exceto em casos muito graves, 20, 30, 40 anos depois, quando há muitas lesões. E quadros hiperagudos. Esclerose múltipla, o surto não é hiperagudo, não. Peipou, fiquei paraplégico, peipou, paralisei uma perna, peipou, perdi a visão do olho. Não, era assim, hora. Mas de que horas? Poucos dias, vai piorando em poucos dias. Então, esse é o clássico clínico da esclerose múltipla. Então, a gente desenvolve a doença, depois que a gente escutar o indivíduo de forma retrospectiva, a gente caracteriza ele clinicamente. Ele pode vir para mim no primeiro sintoma. Caramba, ele nunca teve nada. Então, se ele nunca teve nada, ele não teve disseminação no tempo. Ixi, eu disse a vocês que a doença tem que disseminar no tempo. E agora eu vou dizer que é esclerose ou não? Já que é a primeira vez que ele tem neurite óptica. Como é que eu vou dizer que ele tem esclerose múltipla se ele tem que disseminar no tempo? Ou seja, antes dessa neurite, ele ter tido outro evento. Então, isso a gente chama síndrome clínica isolada. Primeiro evento. Então, há uns critérios que foram feitos por especialistas para me dizer que aquele indivíduo, no primeiro surto, é esclerose múltipla. Eu falo mais na frente um pouquinho aí. A outra forma é a clássica, recorrente e remitente. Não, doutor, há 6 meses eu tive um nervo óptico, uma neurite óptica. Recuperei. Aí você encontra uma atrofia. E agora eu fiz um cerebelo, uma ataxia e recuperei. Então, recorrente e remitente. Esta é a mais comum, é a mais frequente. Dá e passa. Tá certo? Só que essa dá e passa, depois de 20, 30 anos de dá e passa, eles podem começar a não passar mais, deixar uma sequela, e essa sequela só piorar. Aí a gente chama de secundariamente progressiva. Exemplo, um indivíduo fez uma paresia crural direita, ficou a perna meia fraca por uma lesão na medula e um pouco de disfunção de urina. E, aos poucos, essa perna ficou mais fraca, sem ter surto. Mais fraca, ele passou a andar de bengala, passou a andar de andajá, sem surto. Progressão. Esse diagnóstico é retrospectivo. Ele veio para mim e contou essa história, e eu fiz um exame 6 meses atrás. Então, hoje, a neurologia, como toda especialidade, a gente tem que ter dados objetivos. Um dado objetivo que a gente faz no nosso ambulatório lá do UOL e na minha clínica é mandar ele andar 10 metros. Todo paciente nosso, a cada 3 meses, a gente calcula, cronometra, quantos segundos ele anda 10 metros. Eu tenho lá minha tabelinha, tu andava 10 segundos, agora 12, agora 14, agora 15. O que é que está havendo? Está havendo progressão. Então, é um diagnóstico retrospectivo. E, por último, a forma mais grave, que é mais rara, é a primariamente progressiva. No primeiro surto, ele não recupera e, aos pouquinhos, só piora. Tá certo? Isso aí, normalmente, são as síndromes medulares. Faz uma paraparesia, anda,
com apoio de uma bengala, não melhora, daqui a 6 meses, perna mais pesada, daqui a 1 ano são as 2 pernas, daqui a 3 anos aí cadeira de roda, primariamente progressiva. Então, essa é das mais graves. Moço, onde é que tem esse picolé? Lá na Esterbom. Oi, moça, licença. Onde tem esse picolé? Ah, ela da Esterbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Esterbom, que seja Esterbom. Todo dia é verão na Esterbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Esterbom, qualidade que surpreende. Transforme seu espaço com a magia do vidro. Na Vidro Service, o brilho está em cada detalhe. Descubra uma vasta gama de soluções em vidro, de janelas elegantes a espelhos que ampliam. Cada peça, uma obra de arte, feita sob medida para você. Nossa equipe especializada está pronta para atender seus sonhos mais transparentes. Visite a Vidro Service e deixe a luz entrar na sua vida. A beleza e a qualidade que você merece estão aqui. A capotaria e toldos Alto Bonito que você já conhece, agora com inovação, novos materiais para te oferecer. Vem comigo! Produzindo toldos, tendas, bancadas em couro, corvinho, tecido. Meu amigo capoteiro, estofador e toldeiro. Venha e adquira lonas, linhas, grampos, colas e espumas com o melhor preço. Porque capotaria e toldos Alto Bonito é aqui. Então, antes da gente entrar aqui na ressonância magnética, eu queria lhe perguntar umas coisas. Que hoje em dia existe muita medicina para médicos e, enfim, superficialidade da coisa. A gente sabe que a vitamina B12 e a vitamina D, na esclerose, ela tem uma função muito boa. A vitamina D e a vitamina B12. E que a falta delas, muitas vezes, criam situações até parecidas ou semelhantes. Eu pergunto, existiria, assim, uma necessidade, depois de uma certa idade, que há uma deficiência, por exemplo, dos pacientes que fazem a cirurgia gástrica, que por isso eles cortam uma parte do estômago e não fabricam mais a vitamina B12, então ele tem que tomar isso como suplemento, que é uma causa, e a vitamina D, que hoje em dia, por muitas pessoas apresentarem intolerância à lactose, e os nossos colegas dermatologistas, com muita razão, privam os pacientes do sol. Então, sem sol, sem leite, sem atividade física, também não se tem vitamina D. Aí eu queria sua opinião sobre essas duas vitaminas, se seria interessante a gente suplementá-las, ou se, no caso da esclerose múltipla, pode até não ter nenhuma finalidade, mas, no geral, até ajudaria um pouco nas pessoas que a mielinização não esteja muito legal. É uma opinião só que eu gostaria de ter sua afirmação aí ou negação. Isso. Eu acho que lá no final eu coloquei até um tópicozinho rápido do tratamento, mas na fisiopatologia, a vitamina B12, como você bem falou, a sua deficiência provoca manifestações do sistema nervoso central e do periférico. E sobretudo, na mielina. Então, no sistema nervoso central, tem uma clínica que é clássica, que é um quadro demencial, né? Então, todo paciente com demência tem que fazer a B12, porque se for uma deficiência, você vai recuperar aquele indivíduo. Na medula, que é o local que a esclerose múltipla gosta, a B12 provoca uma desmielinização do cordão posterior da medula, que é aquele que dá o sinal de Lermite. Então, aquele indivíduo que tem uma deficiência, uma lesão do cordão posterior da medula, tem uma ataxia sensitiva. Ele anda com a base alargada, desequilibrado, que piora quando fecha os olhos, que é o sinal de Romberg. Que aí a gente vai ver também na neurosífilis, a tabes dorsalis, né?
Então, e no nervo periférico dá uma neuropatia periférica, mais dormência. Então, a B12 é fundamental no diagnóstico diferencial. É obrigatório dosar a B12 nesses pacientes que você suspeita de esclerose múltipla. E se ele tiver deficiente, você tem que repor. Então, faz parte de qualquer ambulatório de esclerose múltipla a gente ficar dosando periodicamente a B12, porque se tiver baixa, vai piorar aquele quadro neurológico da desmilinização. Agora, não há evidência de que repor B12 preventivamente ou para recuperar a doença, não. Mas como diagnóstico diferencial e para evitar uma piora de um quadro já, por um déficit B12, você tem que ficar lá, com ela lá acima de 300 e sempre pesquisando. Okay. Já a vitamina D é quase que um hormônio, né? Um hormônio, já quando era um hormônio importante no sistema imune. E é um dos fatores de risco para desenvolver a doença. Então, existem muitas pesquisas sobre a reposição da vitamina D, inclusive com prevenção, ou seja, as mães que vão ter bebê, as mães que têm esclerose múltipla e vão ter bebê, elas têm que repor vitamina D, porque é um fator de risco para o bebê ter esclerose múltipla, apesar de não ser obrigatório geneticamente ter a doença, né? Mas tem que repor. O indivíduo que tem a vitamina D baixa e tem esclerose múltipla, ele tem um risco maior de surto. Então, a gente tem que estar constantemente fazendo a reposição adequada, porque vamos evitar surtos. Há uma grande polêmica se o uso de megadose de vitamina D serve como tratamento. Então, o consenso de especialistas e estudos de evidências altas mostram que não. A megadose não tem o mesmo poder dos medicamentos instituídos. Mas isso é verdade, não podemos deixar ela baixa, de preferência acima de 50, próximo a 100, nós temos que ficar monitorando a vitamina D na esclerose múltipla. E agora? O diagnóstico, continuando o diagnóstico, nós precisamos da clínica e nós precisamos da imagem. Eu já falei antes que, com o advento da ressonância, nós começamos a ver esclerose múltipla. Aquilo que antigamente se era um AVC, era um tumor, era outra coisa, era a esclerose múltipla. Por isso que a gente não diagnosticava a esclerose múltipla. Isso é tão verdade que, onde tem mais ressonância, mais diagnóstico tem a esclerose múltipla. Não que a doença aumentou, e sim que a gente deu o diagnóstico. Então, a ressonância, a esclerose múltipla gosta de cantos, as lesões em algum canto. Então, nessa primeira imagem aí axial, a gente vê aquela lesão ovalada, que é os dedos de Dawson. Então, isso aí é clássico. Isso aí não é de AVC, isso aí é esclerose múltipla. A segunda imagem, lá no córtex, é uma lesão justa cortical, colada ao córtex. Também essa daí é clássica da esclerose múltipla. A outra do meio alongada, que é na medula, uma lesão ovalada na medula. Opa, essa lesão não é completa. Essa provavelmente é uma esclerose múltipla. Aqui embaixo, no tronco cerebral, a gente vê no pedúnculo cerebelar outra lesão ovalada. E à esquerda, primeira, um nervo óptico. Uma setazinha amarela, um nervo óptico com hipersinal, o paciente é sentido uma neurite óptica. Então, o neuroradiologista e o radiologista, ele nos ajuda e deve nos ajudar. É outra coisa que avançou e que nós precisamos cada vez mais ter o apoio do radiologista, e o radiologista tem que conhecer essas doenças. Não pode ser um laudo radiologista só, pontos brilhantes. Não, ele tem que conhecer, mas, ao mesmo tempo, ele tem que receber as informações. Então, quando eu estou com um paciente com esclerose múltipla, a gente coloca, o paciente fez aquele tal caso, está suspeita, para ajudar a ele ter o diagnóstico. Aqui novamente, essa primeira lesão é uma lesãozinha que a gente chama de veia central, é um brancozinho com pretozinho no meio. Essa lesão, essa imagem aí, às vezes, é difícil de ver, em ressonância de 3 telas se vê, mas a gente pode ver nas lesões de 1,5 tela, que é as imagens que nós temos aqui. Então, se o radiologista vê essa lesão que é chamada de veia central, ou seja, é um vasozinho, ao redor dele tem uma inflamação, já que a esclerose múltipla é uma inflamação perivenular, isso é tipo de esclerose múltipla. Os dedos de Dawson é o B, o C é umas lesõezinhas bem caprichosas aí na superfície
epidemária, não contígua, é uns pontozinhos, tem 3 setazinhas. Isso aí para o radiologista e para a gente que conhece esclerose múltipla, diz, pô, caramba, essa menina tem, esse indivíduo aí tem esclerose múltipla. E a letra D é uma imagem com contraste. Então, as lesões de esclerose múltipla podem fazer um contraste em C, não é completa, não. Essas imagens de contraste incompleta sugerem desmelinização. Mas também pode ser uma imagem completa também. Então, tem várias formas de captação de contraste. Então, a radiologia é fundamental para o diagnóstico da esclerose múltipla, a ressonância, não a tomografia. Tomografia não serve. Aqui são 3 imagens de tomografias de ressonância captando contraste. Então, a primeira é uma captação homogênea, está toda branquinha aí. Tudo bem, pode ser. A segunda é um anel quase completo. E a terceira é um anel incompleto. Então, essa anel incompleto, isso é inflamatória do sistema nervoso central, isso é uma desmelinizante, ou é uma esclerose múltipla, ou uma neuromielite óptica. Aqui é para mostrar a evolução. Esses indivíduos não tratados, ou alguns outros não, as lesões vão aumentando de tamanho e de volume. A primeira imagem, o indivíduo tem 2 ou 3 lesões. A última tem vários pontos brancos, eles se juntaram, ficaram confluentes. Então, esse é o grande problema da esclerose múltipla. Ela começa com inflamação, com o tempo, ela degenera o axônio, e o indivíduo fica sequelado. Então, a gente tem que interromper o precoce, fazer rapidamente o diagnóstico, começar o tratamento para não ter essa evolução. Aqui é comentando os critérios de McDonald. Então, como falei, essa doença não tem exame que acuse, não. Então, os especialistas do mundo, desses centros grandes, europeus, americanos, onde a incidência é altíssima da doença, tem muitos casos, é 150 por 100 mil. O nosso aqui, a nossa epidemiologia é 0,5 por 100 mil, é 1 por 100 mil, é muito pouco. Eles para dar o diagnóstico precoce, eles foram criando critérios, e esses critérios foram modificando. A premissa principal é disseminação no tempo e no espaço, tem que ter. Aí, McDonald foi um dos autores principais, esse critério já foi revisado 4, 5, 6 vezes, ele mostra aí, mais ou menos, é um joguinho de palavras. Se o paciente tiver 2 lesões, nervo óptico e medula, e eu encontrei objetivamente isso aí, eu já posso dizer que é a esclerose múltipla. Se ele tiver apenas uma lesão, então, vamos raciocinar se ele tiver apenas uma lesão, professor. Volte lá à escala, ao critério de McDonald, por favor. Pronto. A outra. Outro slide. Para frente, para frente. Pronto. Então, o indivíduo vem para mim com a neurite óptica, uma síndrome clínica isolada. Para me dizer que ele tem esclerose múltipla, ele tem que ter disseminação no espaço. Então, como é que eu sei que é no espaço se ele só tem uma neurite óptica? Eu peço uma ressonância e se ele tiver pelo menos 2 lesões em 4 regiões típicas da esclerose múltipla, eu digo que ele disseminou no espaço. Ou seja, se ele tiver aquela lesão do dedo de Dawson, tem uma lesão no cerebelo, são 2, além da neurite óptica. Caramba, esse cara disseminou do espaço. E no tempo? Como é que eu digo no tempo se ele só teve uma neurite óptica? Então, eu faço a ressonância, e se a gente tiver a sorte e aquela ressonância mostrar uma lesão periventricular sem captar contraste e outra frontal ou justacortical captando contraste, então qual é o racional? Ele teve uma neurite óptica. Agora, e ele tem uma lesão captando contraste, é nova. E ele tem na ressonância uma lesão que não captou, antiga. Então, ele tem naquela ressonância lesões de tempo diferente, uma nova e uma antiga. Então, com uma lesão e com a ressonância, eu digo que ele disseminou no tempo e no espaço. Então, com essa brincadeira, esses jogos, esse conhecimento desses critérios, nós damos o diagnóstico. Então, não é simples, não. É algo meio complexo, você tem que estar lendo esses negócios, vendo os pacientes, e o ideal é ter um ambulatório que viva só disso, porque senão, se eu vir um paciente desse uma vez a cada 2 anos, eu vou esquecer isso aí. Então, a gente tem que se concentrar e assim a gente tem capacidade de dar um diagnóstico mais rápido e tratar mais rápido. Precisamos também do líquido cefalorraquídeo, tá certo? É importante, essa doença é inflamatória e eu posso ver no líquido uma produção anormal de proteína, que não é patognomônica da esclerose múltipla, mas quando presente me diz que a doença é autoimune. Então,
também se faz também, isso é um dado importante, que a presença das bandas oligoclonais é critério de disseminação. Essa aqui, essa imagenzinha amarela, essa banda aí, no eletroforese de proteínas, a terceira coluna mostra a presença de bandas. Essas bandinhas assim na eletroforese são proteínas de pesos diferentes que aparecem no líquido cefalorraquídeo. Então, isso indica que está produzindo anticorpo. E esse indivíduo a gente faz pareado no líquido e no sangue. No sangue não é para ter essas bandas. Ou seja, a doença é primária do sistema nervoso central. Então, a presença de bandas restrita ao líquido é sinal de inflamação. E ela é sinal de critério de disseminação no tempo. Ou seja, se o paciente tiver neurite óptica e bandas, são duas lesões em épocas diferentes. Ela diz que foi antigamente essa proteína, não é de agora, não. Então, é esse jogo que a gente faz com o diagnóstico. Isso aí é uma escala que nós usamos. Nós como falei, toda a ciência, toda a atividade médica, você tem que ter dados objetivos, né, pessoal? A gente tem que ter dados objetivos para dizer está melhor, não está melhor, troca o remédio, não troca o remédio, que às vezes o paciente vem com queixas, ele tem direito a ter. Outra coisa que eu digo aos meus pacientes, cada paciente tem direito a ter quantas doenças quiser. Ele vem para mim e joga vários sinais e sintomas. É da esclerose múltipla, é de outra coisa, então a gente tem que ter o conhecimento para dizer que é uma coisa ou outra. E nós avaliamos com o exame neurológico. O exame neurológico pode ser quantificado. Então, alguém quantificou o exame neurológico para a esclerose múltipla. Então, a gente faz o exame lá, depois vai numa tabela e vai dando pontos. Quanto mais pontos o indivíduo tiver, mais grave ele é. Tá certo? Então, o indivíduo vai de 0 a 10. 10 é o óbito. O 6 é aquele indivíduo que começa a andar com auxílio de uma bengala. O 6,5, 2 bengalas. Aí o 6,5 não está aí, não. O 7 é cadeira de roda. Aí vai graduando. E os primeiros são pontos do exame neurológico. Então, essa escala é usada no mundo todo e, dessa forma, a gente define se o paciente está falhando ou não o remédio, se a doença está progredindo ou não, junto com aquela escala que eu falei de caminhar, outras escalas que a gente faz de mão, ver a agilidade de mão, escalas cognitivas a gente faz também para ver se a parte de velocidade de processamento mental está normal ou não. É uma coisa que eu queria perguntar a você, Mário. Está faltando a gente falar sobre o tratamento. Nós já estamos aqui há 53 minutos, porque estar com você é muito bom, sabe? Você tem um conhecimento de semiologia que faz gosto de escutar, né? Que mostra que a gente não sabe de nada, que a gente precisa estudar. Então, eu sei que você não dispõe de outros horários, outro dia, mas seria muito bom que a gente pudesse pegar o tratamento da esclerose e fizesse em um outro programa, quando você quiser. E que nesse programa, para a gente não ocupar ele todo com o tratamento, por que eu estava querendo separar? Porque o tratamento da esclerose múltipla ainda tem muita coisa para se chegar nele, tem muita coisa que está se usando, mas que é a esperança de muitas pessoas que estão assistindo o nosso programa aqui agora. Então, nós faríamos um programa iniciando com o tratamento da esclerose, e logo em seguida eu queria de você uma coisa que você deve fazer muito bem, era me mostrar a semiologia de um exame neurológico, para que todos os colegas médicos, mesmo sem ser neurologistas, eles pudessem avaliar rapidamente um paciente para saber se ele é ou não um paciente neurológico. Por exemplo, eu desde o meu curso médico, que eu aprendi a mandar o paciente encostar a ponta do dedo no nariz, num canto de olho fechado, que é uma besteira, mas diz muita coisa de neurologia. Mandei botar um pé na frente e outro atrás com os olhos fechados na posição de sentido, e também se vê muita coisa. E eu sei que tem muitas outras coisas que se faz com um martelinho. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria que você mostrasse a gente, já que você é muito rico em semiologia, que isso serviria para muitos colegas, pelo menos, notar alguma coisa, e, como eu peço muitas vezes para os colegas notarem alguma coisa de oftalmo, quando encontram um desvio ocular, que pode ser uma simples necessidade de uma nisometropia, ou seja, a necessidade de um óculos, ou pode ser uma paralisia de um dos nervos motores do olho, que
oftalmologia está ligada, porque dos 12 pares cranianos, 8 tem relação com o olho. Então, eu peço muito assim para que a gente se comunique, né? Notou um desvio ocular, manda para eu olhar para ver se é oftalmo ou é neurológico. Então, não sei se você topa fazer isso. Você não tem muito tempo, já me disse que tem um estreito. Esse ano talvez não tenha mais, mas seria ótimo que a gente pudesse fazer mais um programa, assim, com o tratamento da esclerose, e você me falar de alguns exames que podem ser feitos sem precisar de exames complexos que a gente faz de frente para o paciente. Ou então você me dá uma outra opinião melhor. Tá. Eu digo uma coisa, da mesma forma que você encantou com o oftalmo, eu digo a meus alunos, rapaz, como eu me encantei com a neuro, foi da seguinte forma. Eu era no 5º ano, aí, caramba, eu vou ser médico daqui a um ano, que diabo eu vou fazer? Eu não sei de nada, não sei de nada. Aí, eu vou ser clínico. Isso eu já sabia que eu não tinha habilidade com a mão. Eu vou ser clínico. Aí eu ia lá para o ambulatório de gastro, professor Gilmar, aí eu tocava na barriga, professor, é apêndice. Não, Mário, é vesícula. Mas, caramba. Aí no outro dia eu digo, caramba, agora eu vou acertar. É vesícula, né, professor? É não, Mário, é apêndice. Caramba, não acerto. Aí vou para cardio. Botava lá, sobre sistólico. É não, Mário, é diastólico. Aí do outro dia, diastólico. É não, é sistólico. Eu não acertava uma. Aí eu comecei a acompanhar o professor Fábio Melo. Aí Fábio Melo mostrava um Babinski, no outro dia eu botava Babinski. É Babinski, professor? É Babinski. É ataxia, professor? É ataxia. É uma paralisia facial? É um facial. A semiologia neurológica é muito fácil. Se eu vou fazer, é isso, que eu acerto tudo. Eu acerto tudo que eles me dizem, eu acerto. Agora, mais uma coisa, eu não sei de nada ainda. Se eu não sei de nada, eu vou ter que fazer uma residência, que é lá que eu vou aprender. Mas esse negócio é fácil. Esse negócio da semiologia neurológica. Falta agora aprender de onde vem esse negócio. Então, a semiologia neurológica é a mais fácil que tem, a mais objetiva. É lá o problema, está lá. Está lá. O que eu tenho que agora saber, ter, é o conhecimento da fisiopatologia, da história, aquela coisa. Mas o negócio está lá. Não é difícil, não. Tá certo? E não precisa muita coisa, não. Você me falou um martelozinho, já vale. Aí meus alunos vão para a aula, não iam ter um martelo na disciplina de neurologia, só homem compra um martelo, compra uma luzinha, ninguém vê, ninguém anda para o seu mundo, eu obrigo a usar uma luzinha para ver o reflexo pupilar. Homem, aprenda, teste agora, porque vocês vão aprendendo, vocês vão ver o paciente em coma, ver o reflexo fotomotor, compre exercício para ver as pupilas, é tão interessante ver ela abrindo e fechando. Se não treinar agora, vocês vão treinar. Então, a semiologia neurológica, o fazer não é difícil. E você encontra, você procura, você vai encontrar, é fácil demais. O difícil é interpretar aquilo que você está vendo, né? Então, não é difícil. E se eu não puder vir para essa semiologia, olha, a disciplina da gente está muito bacana, de colegas da neurologia, o professor Clécio Godeira é um semiologista, Paulo, que é o chefe da enfermaria, é fantástico. Então, não vai ter gente para dar essa aula de semiologia, não. A do tratamento pode me perturbar que eu venho. Na semiologia, vamos conversando. Pois tá bom. Então, você fica me devendo essa sequência. Combinado. E a proximidade é muito grande. Eu reclamo muito aos meus alunos que eles compram estetoscópios caríssimos e não compram um oftalmoscópio, onde você conhece um mundo. Porque depois de você ver um fundo de olho sem usar um bisturi e conhece uma circulação e um nervo óptico, então o único médico que usa oftalmoscópio além do oftalmo é o neurologista. Né? Daí, então, é essa irmandade que a gente tem. Então, olha, nós completamos os 60 minutos. Eu quero que você deixe uma palavra final para os alunos, para os colegas médicos de outras especialidades que sempre nos escutam, e para o público em geral que conheceu Mário Emílio, que é uma pessoa por demais falada, mas muitas pessoas não lhe conhecem. Então, você deu seu final aí e a gente se encontra para fazer um outro programa na hora que você quiser. Combinado. Eu já falei muito, professor. Eu só posso... Não, mas está faltando isso. Coisa. Um segredo, eu sou abecedista, viu? Não quis botar lá no meu currículo, mas... Eu também. Eu agradeço, professor. Foi um prazer estar aí com o senhor. Pois tá bom. Pessoal, obrigado pela presença também. Esse momento que nós passamos juntos. A alegria que nós temos aqui nesse programa é da gente sempre trazer uma figura importante que nós não temos contato com ele. Eu gostaria de todo dia poder conversar com o Mário Emílio, mas ele está tão ocupado que não é possível. E a gente chega aqui juntos, leva ele para a sala de espera. Vocês estão aí sentados,
às vezes até tomando um refresco, comendo um sanduíche, e poder ter essa aula que ele nos deu aqui. Viu? Muito obrigado a vocês, a TV União, pela oportunidade de eu ter esse horário já, um programa que eu já tenho há mais de 20 anos, e é difícil um programa ficar no ar tanto tempo, mas é porque ele tem muita utilidade, tanto para o médico de outra especialidade, que é uma maneira da gente se reciclar. A gente vive fazendo aquela mesma coisa da especialidade, e é muito bom a gente escutar o que o colega está fazendo do outro lado. E aqui sempre eu trago algum especialista que gosta do que faz e traga alguma experiência para nós. Muito obrigado a todos vocês, e a você, Mário. Eu estou lhe aguardando, assim que você puder, a gente faz essa segunda etapa que vai ser útil. Cada dia mais vai ser útil, porque o estudante não vai ter mais essa semiologia neurológica, que era tão importante ele, mesmo não sendo neurologista, de fazer. Até a volta, então. Tchau.